Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gustavo, do canal do Integrando Ser. Então, chegamos perto aí de um ano novo, estamos próximos aí da virada do ano, 2025 para 2026, momento que as pessoas celebram, que as pessoas, pelo menos aqui na nossa cultura ocidental, cristã, fazem esse rito de passagem, né, como comentei já no outro vídeo. Mas será que realmente alguma coisa vai mudar? Né, eu queria trazer essa saudável provocação, né, fazer esse vídeo especial aí. E realmente, o que que implica uma mudança, né? Será que implica que essa mudança venha de fora? Ou será que implica que eu tome alguma atitude, né? Que a gente realmente busque agir diferente? E para a gente se sentir tocado a agir diferente, porque nós temos tantos hábitos, todos nós, né? E mas muitas vezes não estamos satisfeitos com os resultados que a gente tem na nossa realidade, né? Tanto a nossa realidade mais íntima, mais próxima, quanto também a gente pode observar a sociedade por aí, né? Vários problemas, várias dores, né, várias ignorâncias, etc. E a humanidade, né, toda a complexidade, a loucura que é o mundo, que é a nossa mente. E o convite que eu quero fazer aqui eu trago essa reflexão para mim mesmo, antes de tudo, né? Tava pensando sobre isso. Que mudança que realmente quero? Será que faz algum sentido a gente seguir essa convenção social de celebrar, as pessoas enchem a cara muitas vezes, né? Viajam, fazem rituais, né, queima de fogos, etc. Será que vai ficar sendo apenas mais uma convenção social que a gente segue por hábito, por condicionamento, meio que por todo mundo faz, vou fazer também, fazer o quê? Ou se realmente a gente vai mudar alguma coisa na nossa vida, né, uma pequena coisa que seja, né? E porque realmente, se a gente fosse realmente levar a sério isso, a nossa vida poderia estar muito diferente se cada ano a gente se comprometesse a mudar uma coisa que seja, né, a tomar consciência de alguma coisa, a retirar da nossa vida ou acrescentar, né? E que seja um pouco mais paciência, sei lá, mais perdão. E na cultura védica, né, no todo o processo do yoga, consiste na gente perceber o que que é a ilusão, né? O que que nos mantém presos numa realidade, numa frequência, porque onde está a nossa frequência? Isso é uma coisa muito forte que é tão complexo, é tão profundo e tem tantos níveis diferentes de compreender isso, que se faz necessário a gente, muitas vezes, entrar em contato com a mesma informação várias vezes, repetidas vezes, né? Aparentemente a mesma informação, mas para a gente ter uma compreensão e acessar uma dimensão diferente daquela informação, entende? Uma dimensão diferente de percepção que aquele ensinamento quer trazer. Então, por exemplo, a nossa mente, se a gente for observar, ela tem uma forma automática de atuar. É comprovado, até cientificamente hoje, que grande parte dos pensamentos que estão na nossa cabeça, grande parte mesmo, assim, a gente não escolhe. Simplesmente eles estão lá, né? Existe toda uma reação da memória, né? Uma reação bioquímica, fisiológica, energética, kármica, que faz com que pensamentos cheguem meio que automaticamente. E, resumindo o ensinamento que o yoga tenta trazer, né, que a cultura indiana e tantos outros ensinamentos espirituais tentam fazer, o que é esse processo do despertar? É a gente perceber que a gente é condicionado, a gente é conduzido, nossas atitudes são conduzidas por uma certa programação baseado nesse ego idealizado que faz parte do processo da ilusão, né, que é o chamam de ahankara em sânscrito, né, que é esse eu, essa identificação com o corpo e com os pensamentos, que é essa programação que ela vem da mídia, vem dos pais, dos avós, enfim, de todo esse lance, está associado com esse esquecimento, essa perda dessa conexão com a nossa natureza original, né? Resumindo, a gente pode traduzir dessa maneira, o ensinamento todo. E como perceber? Primeiramente, quando você parar para meditar, é o primeiro momento para perceber isso, é a melhor oportunidade possível para a gente realizar que, mesmo se você não escolher, você parar tudo, os pensamentos vão continuar vindo, né? Como que uma coisa automática. A grande questão é que
quando você para meditar, você começa a tomar consciência de que existe uma coisa atrás do pensamento, existe uma percepção do pensamento, ou seja, um espaço onde o pensamento ocorre. E esse é o espaço do discernimento, né? A palavra buddhi, em sânscrito, um dos significados dela é discernimento, é a capacidade de discriminação, né? De observar o que realmente está acontecendo, né? Sem criar viés sobre o fato, né? E esse viés sempre vem da memória, de toda essa programação, né? Que podemos generalizar como manas, né? Manas seria a mente. E não que isso tudo seja maldito, mas quando eu percebo que grande parte das coisas que me movem, que estão na minha cabeça, ou seja, que movem minhas atitudes, são condicionamentos ancestrais, ilusórios, e que não é a minha verdadeira essência, né? Então, o problema de tudo isso é que a gente passa a não ser guiado pela nossa luz, pelo nosso ser, pela nossa autenticidade, a gente passa a ser guiado por toda essa programação que vem através da nossa mente, mas que foi emprestada, digamos assim, de estímulos externos. Isso é muito profundo. E aí, quando você silencia, quando a gente tem esse hábito de largar um pouco tudo, uma aplicação prática de uma situação é a gente, por exemplo, se a gente ficar muito preso à nossa opinião, à mesma opinião sempre que a gente tem sobre as coisas e as pessoas, significa que muitas vezes a gente está preso numa frequência, né? E a realidade, a matéria, vai, como posso dizer, reagir a essa frequência que a gente está. Então, aquilo que a gente está conectado, se eu me conecto, né? Porque a Terra tem infinitas realidades, né? Nesse exato momento, então, crianças estão sendo estupradas, isso é muito forte, né? Até peço perdão por trazer esse peso, mas é real, está acontecendo. Criança tá tendo tráfico de crianças, né? Uma série de questões estão acontecendo, guerras, pessoas estão sendo torturadas severamente, assim. Então é muito louco, a realidade tem várias causas, tem várias complexidades, vários processos acontecendo na eternidade, no processo do aqui e agora, da vida, simultaneamente, né? E a grande questão é, o que eu quero da minha vida? O que você quer da realidade, né? Qual que é a sua causa? Qual que é a sua contribuição, né? O que eu posso fazer de prático? E não só ficar na ritualística, na celebração, que é gostoso também, obviamente, mas o que de fato eu posso mudar? O que eu posso criar na sociedade, né? Muita gente deseja tanto uma sociedade melhor, mas o que eu posso fazer ativamente na sociedade para criar uma sociedade um pouco melhor? Né? Que tipo de informação que eu posso levar, que tipo de serviço, porque reclamar é muito fácil, né? Mas como que a gente realmente traz ações práticas? Então, para isso é muito importante esse processo de silenciamento, esse processo de desidentificação dessa programação que são os pensamentos. Então, tudo isso vai trazer um contexto interno de uma sensibilidade muito maior, né? De uma conexão muito maior, né? E é isso, assim. Queria agradecer a sua escuta até então e até o próximo vídeo. Um feliz ano novo aí.